você gravou esse vídeo no dia do meu aniversário. 7 dias depois, numa colonoscopia, descobriram um carcinoma coloretal. Então, aqui a pergunta é sobre o câncer coloretal. Fui internada na hora e depois de vários exames, 5 dias depois, tiraram metade do meu intestino, o tumor e 20 linfonodos. Ficou, por isso ainda faço químio. Não entendi o risco desses linfonodos. Eles não são proteção contra o tumor? Por que exterminar os linfonodos? A pergunta maravilhosa da Aninha, e eu agradeço. E eu gosto muito dessas perguntas no meu canal do YouTube, aqui também, porque eu posso transformá-las em vídeos, né? E posso também trazer aqui para o café para enriquecer e para ajudar outras pessoas, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitos. Então aqui pergunta sobre câncer coloretal. A Aninha está falando que no dia que eu gravei esse vídeo, que era dia do aniversário dela, 7 dias depois ela descobriu um câncer de intestino. E aí ela fala que ela foi internada rapidamente e 5 dias depois fez a cirurgia. E o tratamento do câncer de intestino é exatamente esse, quando ele não tem metástase, quando ele está localizado, é retirar a parte do intestino acometida pelo câncer, comprometida pelo câncer. Não vai ser só o tumor, vai ser uma parte do intestino. Só que retiram-se também os linfonodos. O que são os linfonodos? São os gânglios linfáticos que circundam, que envolvem todos os nossos órgãos. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, um gânglio linfático, por exemplo, se você que estava assistindo aqui já teve amigdalite, deve lembrar que aparece às vezes uma bolinha aqui no pescoço. Isso é um gânglio linfático. Ele é o principal ponto, o primeiro sítio de defesa contra algum micro-organismo ou contra algo estranho. E o tumor é um corpo estranho ao organismo, não é uma célula normal. O fato é que quando eu tenho um tumor de intestino, o primeiro ponto para onde ele dá metástase é o linfonodo. Né? Porque o primeiro ponto pelo qual ele tenta sair do intestino e se alocar em outros órgãos é através da corrente linfática. Por isso que é tão importante não só tirar o tumor, mas também tirar os linfonodos que envolvem esse tumor do reto. E isso, nós estendemos essa recomendação para praticamente todas as cirurgias de retirada de câncer. Não vou falar que são todas, mas para a cirurgia de colo-reto, né, é recomendado retirar no mínimo 12 linfonodos. Mas por que então se retiram esses linfonodos se eles são os primeiros sítios de defesa do nosso organismo? Exatamente para checar se houve a contaminação desses linfonodos por células tumorais. Porque imagina só, se eu retiro só o tumor do intestino e deixo lá um linfonodo que está contaminado pelo tumor. Então é exatamente por isso que eu tenho uma margem de segurança e eu retiro no mínimo 12 linfonodos, para ter certeza que esse tumor não passou do intestino para o linfonodo. E se ele tiver passado, eu vou retirar esse linfonodo. Por segurança, é um protocolo. Se ele não tiver passado, melhor. Se ele tiver passado, ele vai ser retirado da mesma forma. Só que aí, se ele tiver, então, o linfonodo positivo, retirou o tumor e no pós-operatório viu-se que o linfonodo estava comprometido pelo câncer, é uma das indicações de fazer a quimioterapia preventiva, que nós chamamos também de quimioterapia adjuvante para o câncer de colo retal. A quimioterapia que nós fazemos, a quimioterapia preventiva que nós fazemos nesses casos, nós chamamos de FOLFOX. É um protocolo que nós fazemos por mais ou menos 6 meses. Existem 2 formas de fazer esse protocolo. A gente pode fazer completamente venosa, através de uma bombinha de infusão, a cada 2 semanas, no qual o paciente vai lá no centro de quimioterapia, recebe a infusão da oxaliplatina, que é um medicamento que demora 2 horas para ser infundido, vai com uma bolsinha para casa. 2 dias depois, 46 horas depois, sendo mais exato, ele volta no centro de infusão, retira a bolsinha. E isso a gente faz durante 12 ciclos, que são 6 meses. Existe uma outra forma de fazer esse protocolo, essa quimioterapia preventiva para o câncer coloretal,
um protocolo que nós chamamos de Xelox, no qual a gente utiliza uma parte do tratamento oral, o paciente toma a capecitabina, o Xeloda em casa, e a outra parte ele recebe a oxaliplatina, que é esse medicamento que eu falei, lá no centro de infusão de quimioterapia. E se a gente optar por esse regime, a gente faz 8 ciclos, mas o período é o mesmo. São 6 meses de tratamento. E aí vem a pergunta, doutor, mas eu não tirei o câncer de intestino, por que estou fazendo quimio? Estou com câncer? Não, é para prevenção, porque nós sabemos que se havia um tumor de intestino e se ele já tinha passado para um linfonodo, que é o que a Aninha conta aqui nessa pergunta, existe um risco sim dessas micrometástases se alojarem em outros órgãos. Então, para consolidar essa cura, para evitar com que ocorra uma recidiva, uma volta desse câncer anos depois, a gente faz a quimioterapia preventiva nesses casos. E exatamente por isso que a gente também, respondendo novamente essa pergunta, retira os linfonodos junto com o tumor e a parte do intestino comprometida pelo câncer, porque é um procedimento de proteção para não deixar linfonodos comprometidos pelo câncer sem ser retirados pela cirurgia.